Vamos ver a venda dos jogadores do São Paulo, só para confrontar com o pessoal do Palmeiras, que hoje é a base que melhor vende e é reconhecida por todos pelo excelente trabalho. O Juan foi vendido por 900 mil euros. O Wellington saiu de graça porque era uma questão de contrato, foi embora, já estava no time principal, lateral esquerdo. Tá. O Diego Costa, 7,5 milhões de euros. Tem que fazer a conta, era melhor se tivesse tudo em real, mas tudo bem, faz a comparação, porque do outro lado também está em euros. Diego Costa, jogador da base também, começou bem, a gente fez muito jogo dele do Sub-20, né, Veloso, quando a gente transmitia. Ele teve momentos de oscilação no São Paulo, está fora. William Gomes, 10 milhões de euros. Ângelo, 7 milhões de euros. Ângelo, William Gomes, Matheus Alves foram jogadores que poucos jogaram no profissional, né, Paulo? O Lucas Ferreira, 12 milhões de euros. Henrique Carmo, o Henrique, 7 milhões de euros. Rodrigo Nestor, não estava sendo bem aproveitado, acabou indo para o Bahia comprou. Moreira, um lateral que até agora ninguém entende porque foi embora, né? Que liberaram. Um cara que tinha, segundo as informações e a gente observava... Renovaram o empréstimo dele com o Porto e baixaram o valor da obrigação de compra. Pois é, eu nunca vi isso. Se renovaram é porque o cara foi bem. E aí abaixa o valor do cara. E aí o Rodriguinho, que está saindo agora, que o Gustavo trouxe essa informação. Esses caras foram vendidos para os valores válidos ou de repente foi pechincha? Aquele bacião do fim da feira, que eu ia com a minha mãe, abaixo, né, você comprava o bacião mais barato da eu fiz a conta aqui, dá em torno de 58 milhões de euros, né? Se você olhar dois jogadores do Palmeiras lá, né, o Endrick e o Estevão, foram mais do que... Não, mas você tira o Endrick e o Estevão, que são fora da curva, vai, vamos dizer assim, são jogadores nível mundial, nível jogadores... Tá, mas 58 milhões para levar um time inteiro, são 11 jogadores... Você pega o Vitor Reis, que é o zagueiro do Palmeiras, que quase voltou para o Palmeiras, que não está jogando na Europa, já foi até emprestado. Ele foi para o City, foi emprestado. Pô, 37 milhões de euros, quase metade do que o São Paulo vendeu. E o Palmeiras está recusando agora uma outra oferta pelo Alan, né, do Napoli, de em torno de 200 milhões de reais, em torno de 30 milhões de euros, né? Então, você vê a diferença também. Luiz Guilherme, mais 23 milhões de euros. Mas tem uma coisa também, Fernando, que ajuda, por exemplo, essas vendas altíssimas do Palmeiras. O Palmeiras disputando tudo, brigando por título todo ano, São Paulo uma bagunça, São Paulo endividado. Não é parâmetro para avaliar mais barato ou não. Ô, Fernando, deixa eu te falar. O Palmeiras virou uma grife. Exato. O Palmeiras hoje fala assim, ó, eu não vou vender o jogador. Eu quero X. O São Paulo não. O São Paulo é obrigado a vender. Aparece a primeira proposta, o São Paulo vende porque não tem grana. Os salários estão atrasados. Imagem está atrasada, a situação está complicada dentro do São Paulo. Mas um dos questionamentos é que foram muito mal vendidos. Fernando, ok, mas eu estou dizendo que a situação do clube não ajuda a vender melhor. Se o São Paulo estivesse brigando por título, se o time estivesse bem pra caramba, certamente os valores seriam outros. Agora, puxa aí, ó, o Endrick decidiu o título do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. O Luiz Guilherme vinha jogando bem. O Vitor Reis não jogou tanto, mas quando entrou foi bem. O Estevão é um moleque fora da curva. Não tem como. Pega um fora da curva. Você vende o Atlético Paranaense, vende o Vitor Roque para o Barcelona por uma bala. E o Atlético estava brilhando? Mas o Vitor Roque estava brilhando, era artilheiro naquela época do Atlético, era artilheiro do Brasileiro. Esses moleques do São Paulo não tiveram nem chance de brilhar. Por isso que eu tô falando. Aí você pega o Endrick que brilhou, o Endrick e o Estevão brilharam aqui no Palmeiras. Arrebentaram, você não vai vender o jogador. E o Palmeiras hoje tem uma receita, tem uma diretoria forte, tem uma diretoria firme. E aí não vende jogador a preço de banana, Fernando, porque o Palmeiras não precisa. O São Paulo está desesperado. O Endrick foi vendido antes de brilhar. Não. Antes de ser campeão brasileiro. Não, mas o Acho que foi. Ele teve um acordo com o Real Madrid, mas o Endrick era um fenômeno na base. Na base, ele era artilheiro de tudo quanto foi. Brasileira. Seleção brasileira, de base, Fernando, é isso. Diferente. Essa venda de 11, né, jogadores, você falou, Veloso? 11. Justifica, se você revela 11 caras que você conseguiu vender, justifica se abrir a porta para uma parceria na base? Não, de jeito nenhum. Esse é o questionamento. Não só os valores, que muita gente no São Paulo diz que é muito baixo, tem esse porém que o Gustavo aponta, de que os caras tinham que vender porque estavam com as calças na mão, mas se você revela 11, todos eles foram vendidos para a Europa, eu estou errado?
Todos foram para a Europa. Nenhum foi jogar no México, foi jogar no Catar. Rodriguinho, não. Rodriguinho que vai para o Bragantino. o Red Bull. É esse aí que E o Nestor para o Bahia. Isso. Mas o Nestor já era um profissional, fez gol de título de Copa do Brasil e tal. Não é o mesmo caso dessa molecada. Diego Costa jogou no titular, no profissional. O Wellington também jogou, mas tem outros moleques aí. O Ângelo nunca jogou. Então, O Ângelo tá na base, inclusive ele não tá jogando a Copinha por uma solicitação. Ele está vendido ao Strasbourg da França. O Strasbourg é do grupo do Chelsea, né? Então, assim, ele só vai fazer uma ponte no Strasbourg. Em breve ele deve estar no Chelsea também. Não jogou. Então, assim, imagina o valor que esse jogador poderia ter se ele fizesse alguns jogos no profissional. Né? E o São Paulo já vendeu. O William Gomes tá super bem lá no Porto. Vendido por 10 milhões de euros. Era um cara que surgiu super bem no time de São Paulo. Super bem. Alguns aí tudo bem. O Diego Costa já tinha um tempo já. Acho que não tinha muita... O Henrique Carmo, que foi o pivô do racha entre Belmonte e Casares, né? Quando ele joga bem contra o Sport, vaza a mensagem no grupo da imprensa do diretor de comunicação de São Paulo dizendo: vou vazar que o Boca queria emprestar o Henrique de graça e o presidente segurou, né? E aí vira toda essa situação e ele é vendido logo depois. Então, assim, quem é o Boca? O Boca é o Belmonte, é um apelido pejorativo utilizado, você vê, fogo amigo, hein? Diretores usando o apelido pejorativo do Belmonte. A grande questão que se faz, precisa de abrir a porta para entrar alguém para pegar uma base estruturada fisicamente do São Paulo, que historicamente revela grandes jogadores, mesmo com a draga que o time está há uma década praticamente, revelar 11 caras vendidos, 9 para o futebol nacional, 9 para o futebol estrangeiro, europeu e 2 para o futebol nacional. O que justifica isso? Para mim, o São Paulo está negociando algo que pode salvá-lo. Né? Se é algo que pode resgatar o São Paulo, é a base. Uma base que sempre foi bem trabalhada, uma base que sempre revelou grandes jogadores e uma base que sempre fez grandes negócios. Não é o momento, a gente está vendo aqui que não é esse o momento, em função até da dívida, que eu acredito do time de todo, né, o São Paulo. Mas se o São Paulo volta a trabalhar essa base, de revelar jogadores, de dar espaço para jogadores. Aliás, mudou também a filosofia de contratações do São Paulo. Né? São Paulo começou a contratar mal, jogadores já em fim de carreira, tirando espaço de jogadores da base. Isso também atrapalha. Então, os meninos perderam espaço. Mas se o São Paulo voltar a ter aquela filosofia que sempre teve, sempre foi uma marca do São Paulo de investir na base, revelar na base, valorizar no time de cima para negociar, a base é a salvação do São Paulo. E não vender a base. Quantos milhões de euros? Desculpa, Gustavo. Quantos milhões de euros você falou que dava? 57, 57. E a proposta do Marinax, era 600 milhões de reais. Só que 600 milhões de reais dá quanto? 200 milhões de euros. Se você botar em reais... Menos. Se você botar 100 milhões de euros. É quase o que foi vendido aqui. É isso que eu ia chegar. No ano ruim vendeu. Em reais, não isso tem aí, justificativa. Em reais, isso aí, sabe quanto dá? 361 milhões de reais. Quer dizer, é mais de 50%. É mais 50% do que o Marinax queria com 11 jogadores. Imagina em 10 anos, em 20 anos, quanto essa base do São Paulo pode dar, pode render. A venda render. desses moleques aqui, do primeiro ao último, dá 3 anos? O Wellington, acho que foi o mais velho. Uns 2 anos. 2 anos. Porque nessa conta não entra, por exemplo, o Beraldo, né? Sim. Que foi vendido por Paris Saint-Germain também. O Beraldo foi vendido por menos que o Vitor Reis e jogou mais que o Vitor Reis. Sim, chegou na seleção brasileira. O Vitor Reis também teve 1 ou 2 convocações, se eu não me engano, para a seleção, não teve? Que base só, não foi? De base só. Principal não. 3 anos, né? Vamos dizer 2 anos. 2 anos. Quantos caras o São Paulo contratou nesses 2 anos? Para o time principal? Um monte de gente. De mal. Só a gente lembrar quanto gastou com o Oscar, né? Sei lá, colocar Tá afastado aí, 30 jogadores, sei lá. 30 jogadores. Em 2, 3 anos. E acertou quantos? Porque o São Paulo reformulou, principalmente de 23 Desde o Rogério, só com o Rogério Ceni foram 4 times que o São Paulo fez nos 2, 3 anos que ele ficou lá. E de 24 para 25 reformulou, um monte de jogador foi embora, chegaram outros jogadores também, né? Volta o Oscar, aí Tolói, assim, muita gente. São Paulo, muita gente, assim, preciso fazer depois a conta. Cara, quem errou aí? A questão é que o erro, às vezes, ele é proposital, né? Não, peraí, proposital por quê? Não, eu não, assim, eu não posso Eu sei, não, eu você sei, falou Paulo. aqui, né? Eu não posso ser leviano, eu também. Pode ser leviano, mas bobo ninguém é. Acho que bobo é o torcedor, ou pelo menos pensam que o torcedor é bobo, né? Enfim. É que
Tudo que tá vindo à tona, Fernandinho. não vamos partir do princípio que houve má fé, mas vamos partir do princípio que não são do ramo. Talvez eles É a sejam- única coisa que a gente pode sejam fazer de outro ramo, né? sem correr o risco de criar algum tipo de problema. O que é, Paulo? Como é que é? Eu acho que eles são de outro ramo, Fernandinho, mas assim, eu não vou... Cara, tudo, assim, é difícil falar de São Paulo hoje, olhar para isso, o que está acontecendo hoje e não associar, então, mas a gente também tem que ter um pouco de responsabilidade. Meu advogado aqui não deixa eu falar o que eu penso. Ou o que você sabe. Enfim, é difícil. Cara, não há justificativa para se ver. Eu desconheço. A única vez que eu me lembro de história de base, que começou, de alugar a base, começou no Juventus, com a Eurosport, que era o seu Duarte, há muito tempo atrás, que foi a origem do surgimento do Juliano Bertolucci, que hoje é um dos principais empresários do futebol do mundo. Ele era casado com a filha do seu Duarte, o seu Duarte saiu do Juventus, foi para o Corinthians, do Corinthians, pegou a base do Corinthians, a Eurosport, o seu Duarte faleceu, o Juliano Bertolucci tocou, é do ramo, foi tocando, enfim, virou um mega empresário. E eu não vejo vantagem nenhuma em você terceirizar Nada. o único lugar que você pode Essa é a tábua ganhar de dinheiro, salvação. cara. Ô, Fernando, Estamos vamos... falando de mais de 20 anos dessa história da Eurosport. Olha o que o Palmeiras partir- faturou nos últimos 5 anos do Abel, quase 2 bilhões de reais. Vamos partir do princípio que Ó, tem outra coisa. o São Paulo hoje deve 930, 940 milhões, certo? Vamos partir desse pressuposto. Em 2 anos, só com esses jogadores, levantou, e não contando o Beraldo, levantou mais de 35% do valor da dívida. Sim. Se estruturar, se Isso organizar... vendendo mal, dava para chegar a 50%. Exato. Se organizar, se Tô sendo estruturar o generoso. time, se estruturar o time, se estruturar as contas, se começar a se organizar, cara, rapidinho o São Paulo paga isso aí, cara. Outra coisa para deixar o torcedor do São Paulo mais bravo ainda e o do Palmeiras feliz. O Palmeiras tem 140, entre 140 e 150 jogadores rodando o mundo, que o Palmeiras ainda tem percentual toda vez que o cara for negociado, gente. Claro. É 1 milhão de euros aqui, 500 mil euros lá. Cara, toda O janela... Endrick, se espirrar agora na França, o Palmeiras ganha dinheiro. Hein? O Endrick. O São Paulo também tem porcentagem, Fernando, mas é aquela porcentagem de solidariedade da FIFA, né? São só 5%. Exato, mas... Do Palmeiras são percentuais Claro, da porque- FIFA e mais do percentual da negociação. Claro. Cara, é duro verem rasgar dinheiro. Não, e você vê o time do Palmeiras de novo, né? Esse menino, Eduardo Conceição, jogando. Nossa, joga demais. O 10, né? meteu mais 4 um jogador gols que ontem. o Palmeiras vai negociar rapidamente. Já negociaram, já recusaram 16 milhões de euros, que é dinheiro de pinga. Exato. Ele tem só 16 anos, é mais 16 novo que o anos, meu fez filho. agora em dezembro. É. Fez agora em dezembro, então só 16 anos. Se bem que acho que o Estevão foi vendido mais ou menos nessa época. Mas o mais louco, cara, é que a gente só fala dos grandões que foram vendidos. O Palmeiras tem entre 140, eu não sei o número exato, 150 jogadores, que sai a gente nem sabe. Mas o Palmeiras negocia tão bem porque não está desesperado, vai vendendo e vai ter um percentualzinho. Se você somar toda essa grana, cara, porra, é um negócio absurdo. Enfim, o São Paulo está vivendo esse momento dramático, terrível, que não vai terminar tão cedo.